Na Turquia, perto de Cabo Verde, sob nossos pés, existe a maior cidade subterrânea do mundo, que reescreveu os livros de história. Todos deixaram sua marca aqui na superfície, mas também no subsolo. Sob uma cidade tranquila no centro da Turquia, encontra-se algo que o mundo moderno descobriu por acaso. E os cientistas que acabaram de retornar com novas ferramentas estão constatando que não é o que pensávamos. Estão encontrando vazios que os mapas não explicam. Túneis que levam a lugares onde não deveriam levar. Conexões com outros sítios arqueológicos que ninguém havia confirmado. Cada levantamento torna o território desconhecido maior, e não menor. Estamos falando de um dos maiores complexos subterrâneos esculpidos à mão do planeta. Uma estrutura de 3 km de comprimento por 3 km de largura subterrânea, escondida à vista de todos por séculos, e quanto mais fundo se aprofunda, maior o mistério. A parede que não deveria estar ali. O ano é 1963. A cidade é Derinkuyu, na província de Nevşehir, no coração da Turquia Central. O homem que empunha o martelo é um morador local, nunca formalmente nomeado nos primeiros relatos. Apenas um proprietário fazendo uma reforma que já havia realizado centenas de vezes. Ele rompe a parede esperando encontrar tijolos antigos, esperando encontrar terra. Em vez disso, encontra uma passagem que se abre para um cômodo que se abre para outra passagem. Ele continua. Precisa cobrir uma porta que leva a uma dessas cavernas. O que ele está abrindo não é um porão esquecido. É a borda superior de um complexo subterrâneo esculpido à mão que se estende mais fundo na rocha do que qualquer pessoa em sua cidade imaginava. Quando os especialistas chegam ao local e começam a limpar os túneis, o que encontram é tão grande que mesmo nos anos seguintes apenas uma parte pode ser aberta com segurança. O sítio arqueológico foi oficialmente aberto ao público em 1969, com cerca de metade da área acessível. E é aqui que a situação piora. À medida que as escavações se expandem a partir da primeira abertura, no porão, os arqueólogos continuam encontrando mais entradas ligadas a casas comuns da cidade. Alguns relatos descrevem mais de 600 entradas distintas, escondidas em residências particulares, cada uma levando à mesma rede subterrânea. 600 portas em casas comuns que ninguém conhecia. A cidade acima estava situada sobre centenas de portas que davam para a cidade abaixo, sem perceber o que eram na verdade aqueles pequenos cômodos murados em seu porão. A descoberta de 1963 não revelou nenhuma porta secreta. A descoberta revelou que a porta sempre estivera em todo lugar. Localmente, o lugar recebeu o nome da cidade de Derinkuyu, que significa Poço Profundo em turco. Os habitantes gregos capidosianos que viveram ali até 1923 tinham seu próprio nome para o local Malakupia, que significa suave. Ambos os nomes são pistas, e ninguém as percebeu. As pessoas tiravam água desses poços profundos há gerações. Nunca se deram conta de por onde a estavam retirando. Uma escala que não faz sentido. Quando os arqueólogos começam a explorar o que há lá embaixo, os números pioram cada vez mais. O filão Derinkuyu atinge uma profundidade de aproximadamente 85 metros. Isso equivale a um prédio de 25 andares virado de cabeça para baixo e enterrado no solo. Mas eles o estavam usando como depósito, pois é muito frio. O que eles não sabiam é que tudo estava interligado. O sítio arqueológico contém pelo menos 8 níveis acessíveis atualmente, e os pesquisadores acreditam que outros níveis podem existir abaixo das partes que foram escavadas e estabilizadas. Algumas fontes vão além, sugerindo até 18 níveis no total, embora apenas a parte superior seja atualmente segura para a visitação. São 85 metros de profundidade, escavados à mão com ferramentas. É a cidade subterrânea mais profunda já descoberta na Capadócia, e a maior cidade subterrânea escavada na Turquia. Mas a profundidade não é o que mais impressiona. As estimativas apontam que Derinkuyu poderia abrigar até 20 mil pessoas, além de seus animais e mantimentos. Pense nisso por um instante. 20 mil pessoas. Isso não é um esconderijo. Não é um quarto de pânico. É uma pequena cidade antiga, totalmente povoada com famílias, animais, suprimentos e infraestrutura escondida dentro de uma colina. E quanto mais fundo os pesquisadores investigam, mais percebem que as pessoas lá embaixo não apenas sobreviveram, elas viveram. O complexo inclui alojamentos, cozinhas, depósitos de alimentos, refinarias, prensas de vinho e azeite, estábulos para animais, capelas e o que parece ser uma escola. No segundo nível, há uma sala espaçosa com um teto em abóbada de berço, que não existe em nenhum outro lugar nos sítios subterrâneos de Capadócia.
Os pesquisadores identificaram o local como uma escola missionária ou religiosa, com pequenas salas laterais que podem ter servido como salas de aula. Uma escola a 85 metros de profundidade, escavada em rocha vulcânica, por pessoas que tiveram que planejar desde o primeiro dia para que seus netos pudessem estudar ali. Essa é a parte que mais impacta as pessoas. A maioria dos antigos abrigos de sobrevivência se parece com aquilo para o qual foram construídos um buraco, um quarto de pânico, um lugar para se esconder por alguns dias. Daringuyu não se parece com isso. Parece uma cidade que por acaso está enterrada. A maioria dos sítios arqueológicos antigos tem suas origens mais definidas com os estudos. Daringuyu fez o oposto. Antes de nos aprofundarmos em como eles respiravam lá embaixo, como o local foi selado por dentro, e o que as pesquisas modernas estão descobrindo nas rochas ao redor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. A próxima parte desta história é a que realmente deixa os cientistas desconfortáveis. Se você está aqui em busca de mistérios antigos com perguntas reais ainda sem resposta, a maneira mais fácil de apoiar o canal é se inscrever para receber o próximo vídeo automaticamente. Ark não deveria chegar a essa profundidade. Agora pense no que 20 mil pessoas realmente significam lá embaixo. Escavar túneis na rocha é difícil. Manter as pessoas vivas dentro desses túneis é ainda mais difícil. A 85 metros de profundidade, com 20 mil corpos animais, fogueiras para cozinhar e lamparinas a óleo acesas para iluminar o oxigênio, acaba muito antes da comida. Então, como eles respiravam? O construtor resolveu o problema com uma rede de poços verticais escavados na rocha. Mais de 50 poços de ventilação atravessam o complexo. O mais profundo deles atinge aproximadamente 55 metros. Veja, existem escadas e caminhos bem definidos que levam a diferentes cômodos. Esses poços de ventilação puxavam ar fresco por todos os níveis de cima a baixo, apenas por convecção natural. E aqui é onde a coisa piora. Os poços também tinham duas camadas. As fontes de água eram estrategicamente posicionadas. Muitas delas não se conectavam à superfície, o que significava que invasores acima não podiam envenená-las. Se saqueadores jogassem algo perigoso no que pensavam ser um poço, muitas vezes não estavam envenenando nada. Estavam apenas contaminando um poço de ventilação vazio. É por isso também que a temperatura dentro de Daringuyu permanece estável o ano todo. Cappadócia fica brutalmente fria no inverno e escaldante no verão. Mas no subsolo, o ar se mantém a uma temperatura constante de 13 a 15 graus Celsius. O vinho conservava sua qualidade. Os grãos não estragavam. As pessoas não congelavam, não sofriam com o calor e podiam permanecer no subsolo por semanas ou meses seguidos, quando necessário. É a esse ponto que as novas equipes de pesquisa sempre retornam. Porque se você pode ficar no subsolo por meses a fio confortavelmente com ar corrente e água protegida, você não está se escondendo. Você está vivendo. Portas que só se abrem para dentro. A engenharia defensiva de Daringuyu é o que faz com que o local deixe de ser uma curiosidade e passe a parecer uma fortaleza. Cada nível poderia ser isolado independentemente. O mecanismo é um dos detalhes mais impressionantes e discretos de todo o complexo. Um enorme círculo. Portas de pedra esculpidas em discos únicos de rocha maciça, pesando entre 200 e 500 quilos cada. Meia tonelada de rocha maciça selada por dentro em segundos. Algumas dessas portas ainda permanecem em suas posições originais. Os visitantes podem passar por elas. As portas têm o formato de mós de moinho, encaixadas em ranhuras rebaixadas e projetadas para serem roladas através da entrada de um túnel a partir do interior. Há um pequeno orifício escavado no centro de cada uma espécie de olho mágico e, dependendo do momento, uma abertura defensiva. Medidas de segurança como essas enormes portas de pedra rolantes foram projetadas. Uma vez que uma seção fosse selada por dentro, um atacante do outro lado não conseguiria movê-la. O peso, o ângulo e o design tornavam quase impossível movê-la de fora. Cada andar tinha suas próprias portas. Os habitantes não precisavam defender a cidade inteira de uma só vez. Se invasores encontrassem uma entrada por um túnel, poderiam ser isolados nível por nível, cômodo por cômodo, com a população recuando para o interior da rocha. Agora pense no que isso realmente significa. Os construtores não estavam projetando para um único ataque. Eles estavam projetando para o fracasso do ataque e para o próximo, e para o seguinte. Camada por camada, andar por andar. 85 metros de posições de recuo. Os corredores fazem parte da mesma lógica defensiva. Muitas das passagens que ligam os cômodos e os níveis
são propositalmente estreitas, em alguns casos com apenas 70 a 80 centímetros de largura. Qualquer pessoa que se mova por ali precisa passar em fila indiana, muitas vezes agachada, quase parada. Para os habitantes que conheciam a planta do local, isso não era nada. Para um atacante que se infiltrasse em túneis desconhecidos com uma espada e uma tocha a cada ponto de estrangulamento, era uma emboscada em potencial. Uma passagem de 70 centímetros de largura com uma porta de pedra de meia tonelada à espreita, na escuridão do outro lado. Essa era a parte que a nova pesquisa não conseguia explicar de forma simples. Ninguém constrói rochas com tanta precisão defensiva para resolver um problema temporário. Por que os cientistas continuam voltando? A pesquisa moderna em Derinkuyu não questiona se a cidade é real. Essa parte já está resolvida. As perguntas mais recentes são aquelas que dão título a este vídeo. Como algo tão grande foi esculpido quem começou? E a grande questão, quanto ainda está lá embaixo, selado sem curvas. Sem ser mapeado, comece pela escultura. A rocha é uma pedra chamada Dog, formada a partir de cinzas vulcânicas antigas. Ela é macia o suficiente para ser moldada com ferramentas manuais quando recém-exposta, e endurece em contato com o ar, o que confere aos túneis finalizados sua estabilidade estrutural. Antigamente, a altura média devia ser algo em torno de 1 metro. Essa propriedade explica como foi possível. Não explica como foi organizado. Escavar uma única câmara em rocha dura é um trabalho longo e meticuloso. Escavar uma cidade de vários níveis para 20 mil pessoas com poços verticais de 55 metros de profundidade exige planejamento, coordenação e a capacidade de remover enormes quantidades de entulho sem que ninguém na superfície perceba. Para onde foi a rocha? Reflita sobre essa questão por um instante. Cada câmara, cada corredor, cada poço de ventilação, cada escada entre os níveis, tudo emergiu do solo, como material físico. Tonelada após tonelada. Alguém teve que movê-lo para algum lugar. Não há nenhum monte de entulho na superfície que corresponda a uma cidade dessa escala. Os mesmos construtores que esconderam as entradas dos invasores também esconderam as evidências de sua própria escavação dos registros históricos. Essa é uma das perguntas que as equipes modernas ainda não responderam completamente. O outro foco é a região mais ampla, e é aí que o mistério realmente se revela. Darenu não está sozinha. Capadócia é repleta de sítios subterrâneos. Segundo levantamentos citados por arqueólogos, mais de 200 complexos subterrâneos, com pelo menos 2 níveis, foram registrados entre Kayseri e Nevşehir. Cerca de 40 deles possuem pelo menos 3 níveis. Cerca de 36 cidades subterrâneas foram formalmente identificadas em toda a região. Algumas são pequenas, outras enormes, e várias delas estão interligadas. A ligação mais famosa conecta Derinkuyu a Kamakla, outra grande cidade subterrânea, a cerca de 8 a 9 quilômetros de distância. Pesquisadores documentaram um sistema de túneis entre as duas. Partes significativas desse sistema desabaram e o acesso é proibido aos visitantes, mas a conexão em si é real e muda completamente a perspectiva da história. Daringu não é um sítio isolado. Trata-se de um nó em uma rede subterrânea muito maior, partes da qual ainda estão enterradas seladas ou inexploradas. Segundo algumas estimativas, o complexo subterrâneo capadociano abrange uma área da ordem de 445 km². A região de Derinkuyu possui pelo menos 200 sítios subterrâneos conhecidos e ninguém sabe quantos deles ainda estão interligados sob a terra. Em 1985, a Unesco adicionou os sítios rupestres e cidades subterrâneas da região, incluindo Derinkuyu e Kakla, à sua lista de patrimônio mundial, como parte do Parque Nacional Gur e dos sítios rupestres de Capadócia. Esse reconhecimento direcionou o foco acadêmico e de conservação para toda a paisagem, e não apenas para um único sítio. A maioria dos sítios arqueológicos antigos se torna mais específica com os estudos. Derinkuyu fez o oposto. Quem o construiu e quando? É aqui que a história deixa de ser simples. Apesar de décadas de pesquisa, não há consenso sobre quem esculpiu Derinkuyu originalmente ou quando as primeiras câmaras foram escavadas. A teoria mais citada aponta para os frísios, um povo da Idade do Ferro da Anatólia Central. Muitos estudiosos situam os túneis mais antigos de Derinkuyu entre os séculos VIII e VII a.C., mas essa é a resposta mais conservadora.
A hipótese mais antiga é mais complexa. Artefatos hititas foram encontrados no interior de Darinkuyuu, artefatos autênticos na rocha de uma cultura que governou a região, muito antes da chegada dos frísios. O pesquisador de arquitetura rupestre A. Bertini examinou as evidências e argumentou que os níveis mais antigos de Darinkuyuu podem ter sido escavados por volta de 1200 a.C., quando o reino hitita sofria pressão de grupos vizinhos, entre eles os frísios. Essa teoria ainda é debatida. Os artefatos, porém, não. Portanto, a resposta para a pergunta qual a idade deste lugar depende do especialista consultado. A resposta honesta no momento é que não sabemos. Tem pelo menos 2.800 anos, pode ter mais de 3.200. O primeiro indício escrito vem de um soldado grego. Por volta de 370 a.C., Xenopon de Atenas marchava pela Anatólia, liderando a longa retirada que mais tarde se tornaria sua Anabes. Em algum ponto da jornada, ele escreve sobre os habitantes locais. Descreve pessoas que viviam em casas escavadas no solo, com entradas semelhantes à de um poço, mais espaçosas, embaixo grandes o suficiente para abrigar uma família, cabras, ovelhas, gado, aves e armazenar suprimentos de grãos e vinho. Os humanos, observa ele, desciam por escadas. Os animais tinham seu próprio túnel inclinado. Ele nunca menciona Darinkuyuu pelo nome. Não precisa. A descrição coincide. O que quer que Xenopon estivesse observando em 370 a.C. já era antigo. O que os pesquisadores modernos concordam é que Darinkuyuu não foi construído em um único projeto. Foi esculpido, expandido e modificado ao longo de séculos, possivelmente por mais de 1000 anos. As inscrições gregas, as capelas e os símbolos cristãos dentro do complexo são evidências claras de uso intenso durante a Era Bizantina. A cidade foi ampliada consideravelmente durante o período bizantino médio, entre os séculos V e X. Serviu de refúgio durante as longas guerras bizantinas aproximadamente entre 780 e 1180 d.C. Os cristãos voltaram a se abrigar nela durante as invasões mongóis de Teherã no século XIV. Sob o domínio otomano, a população grega capdosiana local continuou a usar as cidades subterrâneas como refúgio contra perseguições periódicas. Em 1909, um linguista de Cambridge chamado Richard McGill Dawkins chegou à região para estudar a língua grega capdociana. Ele passou 2 anos lá, percorrendo as cidades, registrando os dialetos e anotando as histórias. Ele ainda estava lá quando chegaram as notícias de Adana sobre os massacres de armênios e outros cristãos, e registrou o que viu em seguida. Grande parte da população da cidade vizinha de Axel refugiou-se nas câmaras subterrâneas, e por algumas noites não se aventurou a dormir na superfície. Isso foi em 1999, não na Era Bizantina, nem na Era Hitita, nem em 1909. As pessoas ainda usavam essas cidades para salvar suas vidas. Então, em 1923, aconteceu o que aconteceu. Após a Guerra Greco-Turca, os 2 países concordaram com uma troca de populações. A população cristã de Capadócia, incluindo as pessoas que usaram e mantiveram Darinkuyuu por gerações, foi removida à força e realocada para a Grécia. Deixaram suas casas, deixaram seus campos, e levaram consigo na memória a única lembrança viva do que havia diretamente sob a cidade, 40 anos de silêncio. A cidade permaneceu. A água dos poços continuou a ser retirada. Crianças brincavam nas ruas. Cabras pastavam nas colinas ao redor. As casas mudavam de mãos. Novas muralhas foram erguidas sobre as antigas, e por baixo de tudo isso, os túneis permaneceram exatamente onde os gregos da Capadócia os haviam deixado selados pela sua ausência. E não por qualquer porta. Ninguém que ali estivesse vivo sabia mais o que havia embaixo deles. E então, em 1963, alguém derrubou uma muralha. Por que construí-la tão grande? O motivo é mais consensual do que o quem. Quase todos os estudos sérios sobre Darinkuyuu e a rede de túneis circundante apontam para o mesmo propósito principal: proteção. A Capadócia situa-se numa região da Anatólia que foi atravessada e disputada por impérios durante milhares de anos. Hititas, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, mongóis, otomanos. Todos eles transitaram pela região em algum momento. Para a população local, a vida na superfície representava um risco real. A vida subterrânea não. As características defensivas alinham-se perfeitamente com esse propósito.
entradas ocultas, corredores seláveis, portas de pedra, de meia tonelada, pisos independentes, fontes de água protegidas contra envenenamento, armazenamento capaz de sustentar milhares de pessoas durante um longo cerco. Tudo no projeto remete à ideia de resistir ao ataque. Mas é aqui que a situação piora. Um abrigo antipânico não precisa de 85 metros de profundidade. Um abrigo antipânico não precisa de salas de aula. Um abrigo antipânico não precisa de armazenamento de alimentos a longo prazo e infraestrutura dedicada para milhares de cabeças de gado. O local possui as características práticas de um refúgio, mas a planta de um assentamento. Os corredores estreitos e as portas de meia tonelada dizem: esperamos ser atacados. A escola, as prensas de vinho e os depósitos de alimentos com temperatura controlada dizem: esperamos ficar aqui por muito tempo. Alguns pesquisadores sugeriram usos secundários. As temperaturas subterrâneas permanecem constantes durante todo o ano, o que torna os níveis inferiores excelentes para o armazenamento de alimentos e vinho, mesmo fora de um contexto de guerra. As passagens estreitas e as entradas escondidas também favorecem o ocultamento a longo prazo. Nada disso é algo incompreensível para construtores, e a arqueologia moderna não considera essas alegações. Mas a lacuna entre precisávamos de um esconderijo e construímos uma cidade de vários níveis com escolas e capelas a 85 metros de profundidade é exatamente onde reside o mistério moderno. Quanto mais os pesquisadores examinam a planta, mais difícil se torna explicá-la como um abrigo temporário. Parece planejada demais. Parece permanente demais. E as pessoas que a construíram não deixaram nenhum manual. A maioria dos sítios arqueológicos revela suas limitações com o estudo. Derinkuyu fez o oposto, o que ainda está escondido. Mesmo após mais de 60 anos de trabalho, apenas uma parte de Derinkuyu está aberta ao público. A maioria das fontes descreve aproximadamente metade da cidade como acessível. Alguns guias de viagem apontam um número consideravelmente menor, com partes dos níveis inferiores fechadas por questões de segurança. Os andares mais profundos são acessados por meio de estreitas escadas verticais escavadas diretamente na rocha, e diversas seções inferiores permanecem interditadas devido a problemas estruturais. Fora de Derinkuyu, o cenário é ainda mais incerto. Levantamentos sugerem que a região de Capadocia provavelmente contém muito mais complexos subterrâneos do que os que foram formalmente escavados. Com mais de 200 sítios com múltiplos níveis já documentados e apenas alguns estudados, os arqueólogos continuam apontando a mesma possibilidade preocupante. Centenas de outros espaços subterrâneos podem ainda estar selados sob vilarejos campos e encostas modernas. Alguns são conhecidos pelos moradores locais, que os utilizam como pontos de venda sem perceber que estão conectados a sistemas maiores. Outros provavelmente não foram mapeados. Essa é a parte que piora a cada novo levantamento. Ferramentas modernas. Radar de penetração no solo, levantamento topográfico digital e magnetometria começaram a preencher algumas lacunas lentamente. Escavar uma cidade subterrânea é caro. Também é perigoso porque a mesma rocha resistente que permitiu aos construtores originais escavar tão profundamente agora exige um manuseio cuidadoso para evitar desabamentos. Financiamento, acesso por meio de propriedades privadas e a enorme quantidade de sítios potenciais significam que a exploração sistemática mal começou. Pense nisso por um segundo. O sítio de que estamos falando, Derinkuyu, o mais profundo conhecido com seus 8 níveis confirmados, suas 600 entradas e seus poços de ventilação de 55 metros, é o que mais estudamos, e ainda não sabemos quanto dele permanece inexplorado. Agora multiplique isso por outros 200 sítios na mesma região. O que eles encontrarem abaixo do 8º nível é onde isso deixa de ser arqueologia e passa a ser uma questão sobre quanta parte deste país é oca. Por que Derinkuyu se destaca? Muitos sítios arqueológicos são impressionantes. A maioria delas, quando os arqueólogos chegam, está em ruínas. Paredes desabadas, telhados desaparecidos, funções reconstruídas a partir de fragmentos. Derinkuyu é diferente. A cidade não está em ruínas, está intacta. Os túneis ainda são transitáveis. As portas de pedra ainda estão no lugar. Os poços de ventilação ainda funcionam. Os cômodos ainda são reconhecíveis por sua função original.
Você pode ficar dentro da sala da escola, com a abóbada de berço, e entender por que os pesquisadores a identificam como uma escola. Você pode observar uma porta de pedra de meia tonelada encaixada em sua ranhura original e entender exatamente como a defesa funcionava. Você pode traçar o percurso de um poço de ventilação de 55 metros, desde os níveis inferiores, e ver a luz do dia no topo. O sítio arqueológico se explica por si só. Isso é parte do que torna as questões modernas tão impactantes. A maioria dos mistérios antigos são mistérios porque as evidências desapareceram. As evidências de Daringu ainda estão lá, esculpidas na rocha à sua frente, iluminadas, transitáveis e datadas, e mesmo assim, ainda não conseguimos responder às perguntas básicas. O sítio também se destaca pela sua capacidade de integrar elementos. A maioria dos antigos sítios de sobrevivência se destaca por uma única função. Daring faz quase tudo ao mesmo tempo: Aragua, armazenamento de alimentos, defesa, religião, educação e vida comunitária, tudo integrado na mesma estrutura, tudo funcionando em conjunto. A distinção entre abrigo e assentamento praticamente desaparece. As pessoas que construíram e expandiram Daring não estavam fugindo de nada quando viviam ali. Eles estavam vivos. Acontece que estavam vivendo sob 85 metros de rocha vulcânica. Essa é a parte que a nova pesquisa não conseguiu explicar. E a próxima provavelmente também não conseguirá. Quanto mais se aprofundam, quase todas as linhas de investigação em Daring-Kuyu acabam voltando à mesma posição incômoda. O sítio é parcialmente compreendido, generosamente documentado em alguns pontos, mas ainda profundamente incompleto. Os pesquisadores sabem aproximadamente como funcionava a ventilação. Têm menos certeza sobre como a escavação era organizada em termos de mão de obra. Sabem que a cidade foi usada por cristãos bizantinos e gregos capdocianos. Não sabem ao certo quem a iniciou. Sabem que tinha como objetivo a proteção. Não sabem ao certo por que a proteção exigia uma cidade subterrânea inteira. Sabem que ela se conecta a Kakla. Não sabem ao certo a quantas outras cidades ela se conectava. Eles sabem que mais da metade está aberta hoje. Não têm certeza do que existe sob as partes que não estão. Cada geração de arqueólogos chega com ferramentas melhores e encontra mais perguntas do que respostas. Isso é incomum. A maioria dos sítios arqueológicos antigos se torna mais restrita com o estudo. As linhas de evidência convergem. A história se complica. Daring-Kuyu fez o Opute. 60 anos depois de um homem com uma marreta ter aberto um buraco na parede de um porão, o território desconhecido em torno do que ele encontrou se expandiu em vez de diminuir. Levantamentos com radar de penetração no solo continuam mostrando vazios que os mapas não explicam. O túnel de Kakla continua sugerindo mais conexões do que as evidências visíveis podem confirmar. Os artefatos hititas continuam a antecipar as datas, e as mais de 600 entradas, os mais de 2.000 sítios regionais, o complexo mais amplo de 445 km². Nada disso foi contabilizado até o fim. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com uma palavra. Se você tivesse a oportunidade, qual parte de Daren-Kuyu você gostaria de explorar a pé? Os corredores com portas de pedra, os poços de ventilação, a escola subterrânea, ou o nível mais profundo, aquele que permanece isolado e onde nenhum pesquisador moderno teve permissão para entrar. Deixe sua resposta nos comentários. Curta o vídeo se você realmente iria até lá. E se quiser mais histórias sobre sítios arqueológicos onde a ciência é real e as perguntas ainda estão sem resposta, inscreva-se para receber o próximo vídeo. Daring-Kuyu não é uma cidade escondida no sentido romântico. Ela está documentada, medida, fotografada, parcialmente mapeada, situada sob uma cidade turca comum. E é exatamente isso que a torna estranha. Ela não está perdida. Está bem ali. Caminhamos sobre ela há séculos. E ainda encontramos novas perguntas a seu respeito. Mundos inteiros, ao que parece, podem estar bem debaixo dos nossos pés esculpidos à mão e à espera, enquanto a vida na superfície segue seu curso sem a menor ideia de sua existência. Daring-Kuyu é a prova mais clara disso que já encontramos e certamente não será a última.